Não restam dúvidas que vivemos na era do vitimismo. Se o indivíduo tem lugar cativo na cadeira de oprimido, ele tem garantido que seu discurso de autopiedade será endossado pela imprensa. Caso resolva processar o opressor malvadão, a hipersensibilidade do oprimido garantirá que ele tenha vitórias em processos jurídicos. Mas a cereja do bolo é que o discurso sem racionalidade do vitimista o deixa apto e com imensas chances de garantir um belo cargo na política brasileira. Eu sou Geisiane Freitas e esse é o Na Veia. Aqui eu te conto o que não querem que você descubra, mas que você precisa saber sobre política e atualidades. Antes de seguir, quero dar a dica para você ativar agora o seu acesso sem limites ao melhor jornal do Brasil. A Gazeta do Povo acabou de fazer 105 anos e está fazendo uma oferta inicial muito vantajosa. São só R$ 5 por mês nos 6 primeiros meses. E você com isso vai estar apoiando conteúdos como este aqui. O link está na descrição. Ou você pode ir direto no gazetadopovo.com.br/aniversário. Certamente você já ouviu o termo racismo estrutural. Essa teoria social foi introduzida no cenário acadêmico brasileiro pelo advogado, filósofo, professor universitário e atual ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, Silvio Almeida, ele mesmo. O livro que popularizou o tema, cujo título é Racismo Estrutural, logo nas primeiras páginas deixa claro que se trata apenas de uma teoria social e não de um dado da realidade, ou seja, não de um conceito, uma definição objetiva e concreta sobre o que viria a ser o tal racismo estrutural. Abro aspas. Não se pretende aqui apresentar um típico específico de racismo no caso estrutural. A tese central é a de que o racismo é sempre estrutural, ou seja, de que ele é um elemento que integra a organização econômica e política da sociedade. Em suma, o que queremos explicitar é que o racismo é a manifestação normal de uma sociedade e não um fenômeno patológico ou que expressa algum tipo de anormalidade. O racismo fornece o sentido, a lógica e a tecnologia para a reprodução das formas de desigualdade e violência que moldam a vida social contemporânea. Fecho aspas. Ou seja, além de não apresentar um conceito concreto sobre o que é o racismo estrutural, Silvio Almeida parte da premissa de que a sociedade brasileira inteira é racista estruturalmente. Mas, para o ministro, os desenvolvimentos brasileiros que ocorreram ao longo da nossa história só foram possíveis graças ao tal do racismo estrutural. É evidente que existem pessoas racistas no Brasil, que existem pessoas que acreditam que pessoas pretas, pardas, miscigenadas são inferiores por causa de suas características físicas. Mais disso, a chamar um país inteiro de racista e acusar toda a população de racista estrutural, um conceito que sequer existe dentro dos termos acadêmicos, é no mínimo leviano. A leviandade do nosso querido ministro, esse verdadeiro representante de Wakanda, não para por aí. Durante a festa do Rei Momo, Silvio Almeida participou dos desfiles das escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, ele desfilou, o ministro desfilou na Vai Vai. A Vai Vai é aquela escola de samba que, de acordo com uma investigação da Polícia Civil de São Paulo, em 2023, seria, abro aspas, reduto do PCC. Só isso já seria motivo suficiente para um homem negro e do porte acadêmico do Silvio Almeida não aceitar o convite para compor os membros do desfile dessa escola de samba. Pois se tem uma coisa que prejudica a população negra brasileira, é justamente o crime organizado que recruta os jovens negros que moram em periferias e favelas para se unirem a eles. Mas, além do fato dele não ter ali recusado o convite, o carro alegórico em que Silvio Almeida desfilou tinha uma estátua do bandeirante Borba Gato, uma estátua pichada desse bandeirante, e ali, do ladinho do Silvio Almeida, estava o motoboy Paulo Roberto da Silva Lima, o Paulo Galo.
que foi preso em julho de 2021 por crime de vandalismo. O motoboy foi acusado de atear fogo na estátua do Borba Gato. Aliás, esse motoboy, em dezembro de 2023, admitiu que furtou comida de um dos pedidos em que ele fazia a entrega. De acordo com ele, era algo justo, já que o pedido custava mais de R$500 e esse valor seria o que ele usaria para sustentar sua família durante todo o mês. É claro que o trabalhador médio, na maioria das vezes, não ganha o suficiente para sustentar a sua própria família. Mas jamais um pai de família, trabalhador, cidadão de bem, usaria o mal em suas ações para compensar os percalços da vida. E vale ainda dizer que Paulo Galo anda insinuando em sua conta no X, o antigo Twitter, que sairá como vereador pela cidade de São Paulo. Tendo nomes como Guilherme Boulos, Tabata Amaral, que defendem movimentos sociais que invadem a propriedade privada alheia para a prefeitura da cidade de São Paulo, não me surpreende que um rapaz que fala abertamente sobre furto e depredação do patrimônio público demonstre interesse na carreira política, né? O descaso com a população negra brasileira por parte do ministro dos Direitos dos Humanos não se limita à festa do Rei Momo. No quesito respeitar a história do povo negro, a nota é 0. Em abril de 2023, o prêmio Ordem do Mérito Princesa Isabel foi substituído pelo prêmio Luiz Gama de Direitos Humanos. Esses dois prêmios têm o mesmo objetivo, que é premiar iniciativas que promovam os direitos humanos. E assim, sem dúvidas, Luiz Gama é um dos maiores brasileiros, uma das nossas maiores figuras e merece todo o respeito e toda a homenagem que nós formos capazes de fazer a ele. A grande questão é o que está por trás dessa troca dos nomes, que foi feita pelo ministro Silvio Almeida. O primeiro ponto é que o Silvio Almeida é fundador do Instituto Luiz Gama, e essa mudança de nome dos prêmios possibilita uma maior divulgação do seu próprio instituto. O segundo ponto é a cartilha ideológica falaciosa, a narrativa esquerdista vigente de que a princesa Isabel, que foi uma figura extremamente importante para a abolição da escravatura, não se importava com a condição servil dos negros e que foi uma salvadora branca no auge de seus supostos privilégios brancos. Ou seja, desprezam o importantíssimo papel da princesa. É curioso porque grandes nomes abolicionistas, como André Rebouças e José do Patrocínio, possuíam boas relações com a família imperial brasileira. Rebouças, por exemplo, se exilou junto com a família, junto com a família imperial, junto com a monarquia em 1889, enquanto José do Patrocínio defendia o isabelismo e fundou a Guarda Negra, que tinha como objetivo defender a princesa Isabel logo após a abolição. Além de ignorar a história da população negra brasileira, a qual Silvio Almeida diz defender, ele também compactua com a verdadeira opressão que ocorre em ditaduras. Em setembro de 2023, por exemplo, Almeida assinou um manifesto que pautava a retirada de Cuba da lista de governos que patrocinam o terrorismo, ou seja, o governo petista, seja na figura do Lula, ou na figura do Flávio Dino, ou do Silvio Almeida, nunca está verdadeiramente interessado em enxergar a realidade e, quando essa for dura demais, resolvê-la, mitigá os problemas. O objetivo é sempre o discurso politicamente correto e o silenciamento das vozes que não concordam com os absurdos que eles espalham por aí. Agora eu recomendo muito que você faça parte da comunidade da Gazeta do Povo. Vou passar um vídeo aqui que mostra quem faz a Gazeta do Povo, os jornalistas, colunistas e, claro, assinantes que apoiam o melhor jornal do país. O quê? A Gazeta do Povo está fazendo 105 anos hoje? Aproveito para cumprimentar a Gazeta do Povo pelos seus 105 anos. Ter 105 anos significa entender as tradições, compreender a história, saber que princípios e valores devem sempre nortear a nossa vida. Gostaria de dizer que vocês nos representam, brasileiros que torcem pela liberdade, por um país livre. A Gazeta do Povo me representa.
A Gazeta do Povo me representa em todas as suas reportagens. As reportagens espelham os meus valores. É uma honra editar as reportagens de política aqui em Brasília e fazer parte desta história. Porque ela é sinônimo de credibilidade. Ao longo de minha vida, fui assinante de diversos jornais. Mas o de maior credibilidade, sem dúvidas, é a Gazeta do Povo. Ainda bem que existe a Gazeta. É a resistência da democracia, das liberdades, do verdadeiro jornalismo. A Gazeta do Povo é um dos raros veículos de comunicação que não se curvaram ao moralismo politicamente correto. Parabéns, Gazeta do Povo. Melhor jornal do Brasil, com certeza. Parabéns. Parabéns à Gazeta e parabéns aos seus leitores. 105 anos, que bela história. Parabéns e obrigado por esse espetacular trabalho.